Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, o canal Davi Pérez. Nós estamos aqui, meus irmãos, para ministrarmos mais uma lição da revista Compromisso, tá? Sempre eu esqueço de mostrar, mas a revista é essa, tá? Revista Compromisso, os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre de 2017, que tem como título Da Monarquia em Israel até os Dias Atuais. E nós estamos aqui com a nossa 7ª lição, tá? Que ela já tem por título, deixa eu pegar o título aqui dela, Revista Compromisso, como eu falei para os irmãos, tá? O título é O Reino de Israel ou do Norte, Samaria, de Acasias a Jeoás. O nosso texto base dessa lição está lá em 2 Reis, capítulo 4, o verso 9. Antes de nós lermos esse texto, nós vamos orar a Deus, pedir a Deus orientação para mais essa ministração da lição. Como sempre eu falo, toda semana eu comento com todos vocês que nos assistem, nós não temos capacidade alguma de estar ministrando a palavra de Deus, tá? Se não for obra e misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não tem o que falar. E eu recebo muitas mensagens, recebo comentários nas postagens do YouTube, onde as pessoas informam que estão sendo abençoadas, que estão estudando as lições, que estão aproveitando os slides. Inclusive eu aproveito e digo a vocês que o slide dessa lição está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Vai lá, baixa o slide, estuda, tá? Tenha como comentar com o seu professor. Se for professor de escola bíblica dominical, tenha o discernimento de estar passando mais informações para os seus alunos, e ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nosso Deus. E eu já incentivo você a se preparar para a lição de número 8. Tá? Essa lição, como eu falei, é o Reino de Israel ou do Norte, de Samaria, o Reino de Israel do Norte, Samaria, de Acasias a Jeoás, né? 2 reis que passaram por Samaria. Então a lição de número 8 é o Reino de Israel do Norte, Samaria, de Jeroboão II a Oséias. Então já incentivo você a se preparar para estudar a lição 8, tá? Para a honra e glória do nosso Deus. Acompanhe, compartilhe os vídeos, tá? Baixe os slides. Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e nos oriente para que a gente possa estar ministrando mais essa lição para a honra e glória do nome dele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. E lhe pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração e o coração dos meus amigos e dos meus irmãos que estão acompanhando nesse momento a ministração da Tua Palavra. Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos guardar a Tua Palavra, que é o único meio, Pai, que nós temos de não pecarmos contra o Senhor. É guardarmos a Tua Palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Supra as nossas necessidades. Que esse vídeo, Deus, ele seja viralizado nas redes sociais. Que pessoas sedentas da Tua Palavra possam estar compartilhando e possam estar estudando para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos ver a cada dia o Teu nome sendo glorificado. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, nos esconde, Deus, atrás da cruz de Cristo e nos ajuda para que venhamos a diminuir e só o Senhor venha aparecer na nossa vida. É o que lhe oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o título da lição é o Reino de Israel do Norte, Samaria, de Acasias a Jeoás. De primeira mão, eu peço a vocês que peguem a Bíblia, tá? Nós vamos ler muitos textos nessa lição. Essas lições são lições históricas, tá? Muito diferente das lições do trimestre passado, do final de 2016, que foi referente ao livro de Hebreus. Então, lições históricas que muitas vezes nós não entendemos por que aconteceu, por que chegou até aqui, por que fulano fez isso ou não deveria fazer. Isso é algo histórico e precisamos
entender a palavra de Deus e estudar da melhor forma possível, tá? Então, o texto é 2 Reis 4:9, que diz assim: disse ela a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então, esse texto ele refere-se, 2 Reis 4:9, àquela mulher que tinha uma condição financeira muito boa, era uma mulher rica na época, e ela viu o profeta sempre passava em frente à sua casa. E ela chamou seu marido e disse: eis que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, por algum motivo, o profeta ele atraiu a atenção daquela mulher e do seu marido para que chegassem a dizer que ele era um santo homem de Deus. Então, no decorrer da lição, nós vamos nos aprofundar mais com relação à aparência de Cristo na nossa vida. Nós vamos exalarmos o cheiro de Cristo. É isso que o Evangelho precisa. O Evangelho não precisa de super-homens, o Evangelho não precisa de homens fantásticos, homens extraordinários, não. O Evangelho precisa de servos que estejam dispostos, tá, a renunciar à sua própria carne e estejam dispostos a dizer: eu errei. E a pessoa que foi ferida ou magoada por algum motivo qualquer, ela também tem de mostrar Cristo e dizer: eu lhe perdoo. Porque se não houver a humildade de um lado em pedir perdão ou desculpas e do outro lado em dizer eu lhe perdoo, não existe Evangelho. Existe qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Cristo. Então esse é o texto base da nossa lição de hoje. A nossa lição ela já começa fazendo um apanhado aqui de coisas catastróficas que aconteceram. Tá? Então, prestem atenção, vamos estudar a palavra de Deus, vamos entender o que essa lição tem a nos passar. Nós vamos passar pelo menos aqui uns 50 minutos, tá? Uns 60 minutos, não sei. O tempo que for necessário para que a gente possa entender o que essa lição tem a nos falar hoje é muito importante. Tá? Do lado direito, como sempre eu falo, tem um dia a dia com a Bíblia, leitura diária, de segunda a domingo, para que os irmãos e amigos possam acompanhar a leitura, para que possam entender melhor a lição. Então, o início do texto diz assim: há um ano, em Poços de Caldas, isso na verdade é um relato do autor da lição. Minas Gerais, uma abordagem policial revoltou os moradores. Os policiais mandaram 2 sujeitos rolarem morro abaixo. Os policiais pegaram 2 bandidos, vamos assim dizer, e pediram para que esses bandidos se jogassem morro abaixo rolando. Né? Alguém filmou tudo e os policiais foram punidos. Parece que os reis de Israel, dessa época que nós estamos estudando, gostavam de rolar morro abaixo, mesmo com as advertências divinas pela boca dos profetas. Se vocês prestarem atenção, eu grifei aí em vermelho, tá? Esse slide que eu preparei da lição, ele veio mais dinâmico, vamos assim dizer. Porque existem alguns pontos que eu grifei e aqueles pontos que estavam fixos, que tinham lá a setinha com algum comentário, algum pensamento, eles também não vão aparecer de imediato no texto. Mas vocês podem estar, na verdade, clicando e vocês vão ver. Apareceu um círculo em vermelho aqui, circulando o nome: os seguidores de Jeroboão se sentiam irresistivelmente atraídos para o abismo. Então, aqui ao lado eu coloquei uma observação. Tá? Quem estiver acompanhando o slide vai ver que aqui ao lado eu coloquei uma observação em uma seta em vermelho dizendo o seguinte: Jeroboão neste período já era morto e mesmo assim tinha seguidores. Muitas vezes estamos perpetuando o pecado. Então o que acontece? Nesse período aqui, Jeroboão ele já não existia mais. Mas a herança que esse homem deixou de maldades, de desobediência a Deus, de blasfêmias, foram seguidas e tinha pessoas que seguiam a Jeroboão nesse período, mesmo ele sem estar mais por aqui. Então eu gostaria de deixar claro para todos vocês o seguinte: o perigo que é nós eternizarmos as coisas erradas.
nós perpetuarmos as coisas erradas. Nós, vamos dizer assim, sentirmos falta das coisas erradas. Ou imitarmos alguém que faz alguma coisa errada. É muito importante isso aqui. O cidadão Jeroboão já não vivia mais. Lembram que Jeroboão foi um dos primeiros lá? Jeroboão ficou com o reino do norte e com 10 tribos, e Roboão ficou com o reino do sul, com 2 tribos. Esse Jeroboão aqui já estava morto, não existia mais. Mas mesmo assim existiam pessoas que estavam ali para o seguir, seguindo as suas orientações daquele período, perpetuando as maldades, perpetuando os pensamentos, a vingança, o rancor, o ódio, enfim. Pessoas que ainda eram seguidores de Jeroboão, mesmo ele sem estar mais vivo. Então, esse é um breve relato onde o autor enfatiza dizendo que os reis de Israel parece que gostavam de rolar em morro abaixo. Tá? Se sentiam irresistivelmente atraídos para o abismo. Nós vamos dizer que é uma consequência de erros aqui por todos eles. Depois de Jeroboão, todos eles cometeram algum mal. Tá? E nós vamos acompanhar na lição. Os erros de Acasias, tá? Que está lá em 1 Reis 22, de 51 a 53, 2 Reis 1, de 1 a 18. Então, nesses textos, você vai encontrar o relato sobre Acasias. E o primeiro ponto da lição diz o seguinte: o rei Acasias era filho do rei Acabe. O rei Acasias era filho do rei Acabe. Olha o que a descrição fala. Pai e filho eram chita da mesma peça, farinha do mesmo saco, vinho da mesma pipa, 2 incrédulos incorrigíveis. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, esse texto da lição, eu me lembrei daquele texto bíblico quando diz assim: quanto aos irreconciliáveis. Existem pessoas que cometem erros. Todos nós cometemos erros. E existem aquelas pessoas que cometem erro e voltam até Deus e pedem perdão a Deus e continuam a caminhar. Mas existem pessoas que elas são irreconciliáveis. Não existe reconciliação. O camarada faz o que é errado, diz o que não deve dizer, pensa o que não deve pensar, maltrata pessoas, comete absurdos, mas para ele está tudo certo. E quando alguém vai tentar corrigi-lo, ele ainda não gosta. Então são essas pessoas que a Bíblia diz que são irreconciliáveis. Tá? 2 ímpios, insensíveis à voz de Deus. Como isso é perigoso, sermos insensíveis à voz de Deus. 2 adoradores de Baal de carteirinha. Esses camaradas aqui, eles adoravam a Baal. Mas Acasias ficou menos de 2 anos no trono. Diz o texto que um dia Acasias, que era o filho de Acabe, despencou de uma grade do alto do seu palácio. A queda foi tão grande que ele ficou entre a vida e a morte. Ele caiu, ele subiu lá, né, vamos dizer assim, num parapeito que tinha, né, numa marquise, e dali ele se desequilibrou e caiu. E ao cair ele ficou gravemente ferido. E ficou, como o texto diz aqui, como o autor fala, entre a vida e a morte. Aí existe uma pergunta na lição: viverá ou morrerá? No desespero, o rei manda mensagens às cidades de Ecrom procurarem a ajuda do deus Baal-Zebude. Quando vocês virem essa tradução Baal-Zebude, a gente tem que entender o seguinte: que o nosso Deus, o Deus eterno, ele tem subtítulos. Exemplo, Jeová Rafá. Significa aquele que cura. Jeová Tsidkenu significa justiça nossa. E por aí vai. Mas nesse caso, Baal-Zebude significa que algum atributo lançado a Baal. Tá? Algum atributo lançado a Baal. Então, da mesma forma que vocês vão ver em outras traduções, outro nome. Baal alguma coisa. Então, nesse caso aqui, Baal-Zebude. Com esse gesto único, Acasias negava 3 verdades teológicas. Uma coisa que vocês vão prestar atenção quando vocês clicarem para passar o slide para o primeiro ponto, vocês vão ver o seguinte, que eu coloco uma afirmação aqui em cima, tá?
Neste caso, filho de peixe, peixinho é. Acasias era filho de Acabe. A Bíblia fala, que nós vimos na lição passada, na lição 6, que Acabe, ele juntamente com Jezabel, casaram os dois, eles foram as piores pessoas que já existiram na face da terra. Eles foram as piores pessoas. E Acasias, filho de Acabe, ele imitou o pai. Então, se vocês prestarem atenção direitinho, mostra a lição seguinte. Eu apresento na lição a informação que filho de peixe, nesse caso aqui, peixinho é. Ele quis seguir as orientações de de Acabe. Ele quis seguir os passos do pai. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Tá? Ou muitas vezes por medo, ou muitas vezes por dizer que precisamos ser obedientes a pai e mãe, ou muitas vezes por, covardia mesmo. Eu não estou aqui orientando ninguém a estar gritando com pai e mãe, eu não estou aqui orientando ninguém a desobedecer o pai e mãe, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que se o seu pai e sua mãe, eles forem pessoas idôneas e pessoas fiéis a Deus, siga o caminho deles. Faça a mesma coisa. Tente imitá-los. Mas se você que já conhece as Escrituras Sagradas, e você vê que seu pai e sua mãe está tendendo para outros caminhos que não condiz com as Escrituras, então, meu amigo, é hora de você seguir outra trilha. Essa trilha não leva até Deus. Esse caminho não chegará até Deus. Então, Acasias, nesse ponto aqui, o que foi que ele fez? Ele seguiu os passos do pai. E, infelizmente, não deu certo para ele. Porque quando o homem ele se distancia de Deus, o fim dele é morte. O fim dele é destruição. Então eu coloco a observação. Neste caso, filho de peixe, peixinho é. Nesse caso, sim. Tá? Lembram que na lição passada eu coloquei a informação dizendo o provérbio diz filho de peixe, peixinho é. E muitas vezes não é assim. Realmente, muitas vezes não é assim. Mas nesse caso, há uma concordância muito forte. Porque ele seguiu os passos de Acabe e conseguiu a sua própria destruição. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, Acasias nega 3 verdades teológicas. Quais são as verdades teológicas que Acasias despreza, que ele nega? A primeira, a existência de Deus. Acasias, com essa, vamos dizer assim, solicitação que ele fez de procurar Baal-Zebude, de invocar Baal-Zebude, ele nega 3 afirmativas teológicas. A primeira delas, a existência de Deus. Em outras palavras, ele quis dizer assim, Deus não existe. E como isso está cheio no nosso mundo? Pessoas que estão desacreditadas ou desacreditando do poder de Deus. Isso é algo monstruoso. Nós muitas vezes não conseguimos imaginar o quanto isso aqui é importante, o quanto isso aqui é evidente nos nossos dias. Muitas vezes a gente não consegue imaginar. Mas o nosso Brasil, a nossa Campina Grande, o mundo, está repleto de pessoas que a cada dia desacreditam em Deus. Que a cada dia afirmam que Ele não existe. O segundo ponto da lição, a segunda verdade teológica que Acasias despreza com essa atitude de buscar a um Deus estranho, é a potência de Deus. Deus existe, mas não tem poder para resolver algumas coisas. Exemplo, é como se eu precisasse de Deus para algumas coisas e para outras não. Então é isso que o autor está querendo dizer, a potência de Deus. Deus existe. Ele quis dizer isso, não, Deus existe, mas para isso aqui ele não consegue resolver o meu caso. E nós sabemos que isso é totalmente equivocado. Deus ele tem de ser o Senhor e o centro da nossa vida. Deus ele precisa ser reverenciado em todo minuto, em todo instante. Porque nós dependemos dele para tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, você depende de Deus. O ar que você respira, sua saúde, paz, tudo você depende de Deus. Tudo. O terceiro ponto, a suficiência de Deus. Deus existe, tem poder, mas é preciso dar uma forcinha. Muitas vezes nós estamos com determinados problemas, ou de saúde, ou financeiro, enfim.
Muitas vezes nós estamos com algum tipo de problema. E a gente muitas vezes apresenta aquele problema a Deus e nós pensamos que aquele problema vai ser resolvido de acordo com a minha vontade. E nós precisamos entender que aquele problema não vai se resolver de acordo com a minha vontade. Aquele problema vai se resolver de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos dar uma forcinha a Deus, entre aspas, né? O problema está aqui, eu apresento a Deus e a Bíblia diz que eu tenho de descansar nele. E muitas vezes eu não descanso nele. Eu apresento o problema a Deus, esse aqui é o meu problema. Eu entrego a Deus o problema e ao mesmo tempo eu quero tomar da mão de Deus aquilo que eu entreguei. Então, é justamente o que a lição está dizendo, a suficiência de Deus. Deus ele é suficiente para resolver as questões que tenhamos na vida, por mais sérias que elas sejam. Tem pessoas que pensam que conseguem resolver os problemas com dinheiro. Tem pessoas que pensam que conseguem resolver o problema com posição social. Tem pessoas que pensam que conseguem resolver o problema porque eles têm uma influência na sociedade. E estão redondamente enganados. Deus, ele é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que venhamos a passar. Então eu coloco um lembrete aqui ao lado. Vamos ler Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, o verso 6. Vamos abrir a Bíblia aí, Hebreus. Capítulo 11. Hebreus 11, o verso 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o texto de Hebreus ele afirma justamente isso. Aquele que se aproxima de Deus tem de acreditar, tem de crer que Ele é, que Ele existe, que Ele é um Deus poderoso e que Ele é um Deus suficiente. É isso o que o texto de Hebreus 11:6 está querendo dizer. É isso o que o texto apresentado na lição está querendo dizer. Deus ele é suficiente para resolver os nossos problemas. Acasias, ele não buscou a Deus. Acasias, na verdade, ele mandou buscar um Deus que não existe. Ele acreditava em um Deus que não existe. E mandou buscar orientação nesse Deus que não existe. E nos nossos dias, nós estamos correndo atrás de coisas e de pessoas que não são suficientes, que não são potentes. E muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a presença de Deus, nada a ver com o poder de Deus. Tá? Elias, o profeta do Deus verdadeiro, intercepta os mensageiros e questiona-os. Por acaso não há Deus em Israel? Segundo Reis 1:3. Em seguida poupa-lhes o resto da viagem, dizendo que voltem ao rei e diga a ele que morrerá, sem sombra de dúvida. Está lá em 2 Reis 1:6. Então o que acontece? Nesse caso aqui, o que foi que Elias fez? Elias interceptou eles e disse assim: rapaz, não existe rei em Israel. É necessário vocês irem atrás de um Deus estranho. Ele quis dizer o seguinte: é necessário vocês irem atrás de uma imagem de escultura. Se fosse nos nossos dias de hoje, ele ia dizer o seguinte: é necessário você ir lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. É necessário você subir aqueles degraus da escada do Padre Cícero. É necessário você ir lá em Patos, na Cruz da Menina, e fazer uma promessa. Não tem Deus em Campina Grande. Não existe Deus em Patos. É isso que Elias está querendo dizer nesse contexto aqui. Não existe. Precisa vocês irem atrás de um boneco. E terminou dizendo assim: olha, diga lá ele lá que ele vai morrer. Não tem o que discutir. Ele não vai sobreviver, não. Ele vai se agravar o quadro dele, ele não vai viver.
Eu vou amenizar a viagem de vocês. Não precisa ir lá não, não precisa terminar a viagem não. Ele não vai viver. O outro ponto diz assim: admiro a objetividade, a franqueza e a sinceridade de Elias. Repreende o rei doente e diz que ele vai morrer. Os verdadeiros profetas não vivem para agradar. A audácia de Elias deflagra a fúria de Acasias. Olha bem o que foi que esse homem fez. Mandou 50 homens em sua captura. Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu os 50, julgando ter sido mero acidente. Quando Acasias ouviu isso, não foi um mero acidente. Eu mandei 50, ele orou, isso foi um acidente. Não foi Deus não, foi um acidente. O rei mandou outros 50 homens com a mesma missão, capturar Elias. Esses tiveram o mesmo fim. O terceiro contingente só não teve o mesmo fim, porque o chefe deles abordou Elias com muita humildade. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. 2 Reis, capítulo 1, o verso 13. Para vocês verem por que é que esse terceiro batalhão aqui de homens não morreram. O primeiro batalhão morreu, o segundo também morreu, e o terceiro não morreu. Agora eu gostaria de ler com os irmãos aqui porque este homem, esses 51 homens no caso, eles, os 50 mais o seu chefe, não morreram. Tá? É 2 Reis capítulo 1, o verso 13. Tornou o rei a enviar terceira vez outro capitão de 50 com seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. Olha bem como foi que ele suplicou. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Então, meus irmãos, a gente pode ver o seguinte, que aquele homem, ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele não reconheceu ali a soberania de Elias. Ele reconheceu que Elias servia a um Deus soberano. Aquele homem, juntamente com os seus 50, ele não morreu, porque ele se humilhou na presença de Deus. Ele não disse assim: Elias, você é grande, Elias, você é potente. Não, ele disse assim: você. Olha só o que ele disse. O verso 13. 1,13. Suplicou-lhe, homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Homem de Deus. Ele não disse assim, homem poderoso, ele disse homem de Deus. Ele reconheceu, pode ter sido até um ímpio, não sei. Acredito que sim. Mas ele não foi burro, ele não foi besta. Ele disse, existe um Deus que anda junto com esse homem aí. Porque ele viu. A primeira leva de homens foram consumidas, a segunda também, eu também você. Mas espera aí. Eu vou me humilhar na presença do Deus desse homem aí. E a Bíblia diz que ele foi poupado. O feito será mais tarde lembrado por Tiago e João, discípulos de Jesus, que lhe pedem autorização para repetir o fenômeno, queimando dessa vez os samaritanos. Jesus responde pela negativa. Lucas 9:5-5. Vamos ler Lucas 9:5-5? Lucas, capítulo 9, o verso 55. Lucas 9, o verso 55. Lucas 9. Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espíritos sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E se nós formos acompanhar os versos anteriores, eles falam aqui no nome de
Elias, quando eles dizem assim: completando-se os dias para sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros diante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? O verso 54 fala sobre esse fato de Elias. Aí Jesus disse: não, eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar eles. Então, esse feito ficou registrado, inclusive até na passagem de Cristo aqui pela terra. Elias não fizera movido pela maldade, ele não fez isso movido pela maldade, mas pelo senso da justiça de Deus sobre os atos da maldade do rei. Na verdade, Elias ele não fez isso por prazer. Deus fez isso. Por causa do quê? Do senso da justiça do próprio Deus. Deus é justo. Tá? Deus é justo. E Deus, ele precisa ser louvado e engrandecido. Acasias é outro exemplo do mal das más companhias. Ele se tornou sócio de Jeosafá, rei de Judá, numa empresa que construiria navios. O estaleiro dos dois deu errado. O cronista diz que o rei de Judá, Jeosafá, fez um mau negócio ao se associar com Acasias. Então eu coloco uma observação aqui, com relação a Acasias. Quando esteve doente, consultou o Deus errado. Não era para ter consultado Baal, não era para ter mandado ninguém ir atrás de orientações de Baal, era para ter procurado o Deus vivo. Tá? Eu coloco outra observação aqui, referente à questão de Elias. Mandaram prender Elias por 3 vezes. Em 2 vezes ele orou, caiu fogo do céu, consumiu 51 homens de cada vez. O terceiro homem viu que não poderia com Deus, não era com Elias, era com Deus. E o terceiro homem se humilhou diante de Elias e disse: que o teu Deus tenha misericórdia de nós. Então, o que Elias passou, o que Elias poderia passar para a gente hoje, que o Evangelho não é ser visto, e sim serviço. Estamos a serviço de Deus. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para dizer que somos os donos da verdade, não estamos aqui para dizer que sabemos mais do que ninguém, não. Estamos aqui para servir. E o serviço de Deus, ele tem que ser feito a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento. O terceiro ponto, o sucessor do profeta Elias. Está lá em 2 Reis 2, de 1, 2 Reis 2, 1, e 8 a 15, de 8 a 15. Sucessor designado de Elias é Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Está lá em 1 Reis 19, 16, essa afirmação. Teve longa atuação profética durante 6 reinados no princípio. Parece que seu ministério não era visto com ampla aceitação popular, o que implicaria o lamentável episódio dos jovens que o provocaram. Está lá em 2 Reis 2, de 23 a 24. Lembram que Eliseu ia sair de um determinado local e alguns jovens começaram a chamá-lo de careca, calvo, né? Sobe, calvo, mais ou menos isso. E ele não gostou e amaldiçoou aquele pessoal, aqueles meninos lá. Eles não estavam apenas zombando de uma característica física de Eliseu, nesse caso aqui a calvície. Estavam sim desprezando o ministério de que ele acabara de ser investido. Então, uma coisa eu deixo clara nessa lição. Não mexa. Isso é uma opinião minha e é o que eu entendo dentro das Escrituras Sagradas. Não mexa com uma autoridade constituída por Deus. Se essa autoridade ela está andando por outros caminhos, fazendo coisas erradas, agindo de forma errada,
Deus vai arcar pessoalmente com essa pessoa. Mas eu ou você, que não fomos chamados como uma autoridade espiritual, como um sacerdócio espiritual, como uma função espiritual, pastores, evangelistas, diáconos, não fomos chamados para isso. E por um acaso essa autoridade espiritual estiver fazendo algo de errado, algo que venha a denegrir o evangelho, meu irmão, só tem uma coisa que tu pode fazer por essa pessoa, é apresentá-la a Deus, para que Deus tome providência com relação a essa pessoa. Não mexa, não toque. Quando eu digo isso, não estou falando com relação de encobrir pecado, não. Eu estou dizendo o seguinte, eu apresento a Deus, porque quem colocou a pessoa ali foi Deus, quem vai tirar é Ele. Não invente de se envolver no meio de um homem de Deus, de uma pessoa que tem chamado de Deus. Porque você pode ser uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa e na vida do Evangelho. E sendo uma pedra de tropeço, Deus vai tirar de alguma forma. Deixa Deus resolver lá, tá? Com o ministério de Eliseu aprendemos. Temos alguns pontos aqui. O primeiro, Deus age apesar do caos. Eliseu realizou muitos milagres. Realmente Eliseu realizou muitos milagres. Mas que seu mestre Elias, inclusive de Elias ficaram registrados 5 milagres. Ficaram registrados 5 milagres de Elias. Seu ministério já era em si mesmo um milagre, já que se desenvolvia entre os idólatras de Samaria. Então o que é que acontece? O primeiro ponto diz assim, Deus age apesar do caos. O que é que isso quer dizer? O Brasil está em crise. É o que a gente mais vê no noticiário aí. Se você ligar a televisão agora, no local que você está aí, você vai ver que dentro de pouco tempo vai passar alguma manchete. O desemprego aumentou. A seca aumentou. Não está chovendo em determinados locais. O gado está morrendo. Plantação, enfim, só destruição. Só miséria. Só coisa ruim. Mas o que a lição está querendo nos dizer é o seguinte, é que Deus ele age no meio desse caos. Tem um hino muito bonito que diz assim, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo se a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu, olhando para mim. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós temos de colocar em prática todos os dias. Eu gostaria de dizer a você, e acredito que você já sabe disso, Deus ele não age como nós agimos. Nós agimos pelo que vemos, nós sentimos alegria pelo que temos. Inclusive é um erro muito grande no meio dos crentes, dos evangélicos, onde pensam que o camarada ele só é abençoado quando ele está bem, financeiramente. E para Deus isso não existe. Para Deus o dinheiro não é nada. Para Deus o dinheiro, a posição social, os bens materiais, as mansões, os carros importados, o dinheiro do Brasil, do mundo todo, para Ele não é nada. A Bíblia diz que Ele considerou as nações como esterco. Nada, como pó. Então para Ele isso não é nada. E o texto da lição está dizendo que Ele age no meio do caos. Está difícil? Não tem saída? É algo terminal? É aí onde Deus começa a agir. É nesse caos aí que Deus vai começar a agir. Então a você que está me vendo nessa hora, me ouvindo nessa hora, preste atenção nisso que eu estou dizendo a você. Pode ser que você esteja passando por algum motivo, um problema desse. Financeiro, desemprego, dívida, doença, enfim, não sei. Separação, traição, não sei. Deus, ele pode agir no meio desse caos. Todo mundo está contra. Não tem solução de nada. Mas nesse caos aí, Deus pode reverter em bênção. Então é esse o primeiro ponto que nós vemos que o ministério
de Eliseu, com o ministério de Eliseu, aprendemos que Deus age apesar do caos. O segundo ponto, o homem não é produto do ambiente. Isso aqui é muito interessante. Eliseu vivia cercado de idolatria, mas seu coração não era idólatra. Martyn Lloyd-Jones argumenta com muita propriedade que se o homem fosse produto do meio, como alguns ensinam, Adão não teria sido expulso do paraíso, não teria pecado, visto que nunca houve ambiente melhor que o Éden. Se o homem fosse produto dos ambientes, se o homem fosse produto do local onde ele vive, do local onde ele nasceu, da sociedade que acompanhou a juventude dele, Adão ele não teria pecado. Adão ele não teria errado. Adão não teria transgredido a palavra de Deus, porque o local onde ele estava era o melhor existente nessa terra. Aí nós podemos analisar o contrário. Existem pessoas que dizem o seguinte, que se eu for morar em tal casa, porque aquela casa ela era um terreiro de macumba, e naquela casa foi enterrado objetos consagrados a ídolos, não vai dar certo, porque ali existem influências demoníacas e coisa e tal. Aí eu faço uma pergunta a todos vocês que estão me vendo agora. Quem é maior? Deus, a quem nós servimos, ou o diabo? O Deus Todo-Poderoso, que você serve, que eu sirvo, ou um imitador barato das coisas que Deus pode fazer? Porque o diabo, ele, na verdade, ele é um imitador barato. Tudo o que o diabo faz é tentando imitar a Deus. Então, meus prezados irmãos e amigos, o homem ele não é produto do ambiente. O homem não é produto do ambiente. O homem ele é produto daquilo que ele quer ser. O homem ele se rege de acordo com aquilo que ele se deixa reger. E devemos deixar que Deus reja a nossa vida. O ambiente nunca faz. O ambiente quem faz é você. O ambiente quem faz é você. Exemplo. Se você como cristão, lavado e remido no sangue de Cristo, crente na pessoa de Jesus Cristo, fiel a Deus, chega num ambiente que tem contenda, discórdia, briga, você vai levar a paz. Você não vai ser influenciado por aquele ambiente promíscuo ou devasso. Você vai trazer paz àquele ambiente. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Terceiro ponto, a letra C. O homem de Deus não se aliena da realidade que o cerca. Eliseu foi tanto quanto Elias. Participe da sociedade do seu tempo. Participe da sociedade do seu tempo. Confrontou os reis, mostrando-lhes a insensatez da idolatria. Sua participação era tão intensa que lhe rendeu perseguições. Teria sido mais fácil isolar-se do mundo, mas sal fora da panela não tem sentido. É tanto que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, se o sal ele não for, se o sal ele for insípido, ele não tiver a sua função de conservar, de preservar, de salgar, né? Ele mais nada presta a não ser lançado e ser pisado pelos homens. Então, quando a letra C diz assim, o homem de Deus não se aliena da realidade que o cerca, está falando em outras palavras que somos embaixadores de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5:20. O que é que o embaixador faz? Ele representa Cristo na pátria estranha que ele está. Exemplo, em todos os países do mundo há um embaixador do Brasil. Na Indonésia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha. Se naquele país, que não é o Brasil, acontecer algum problema com algum brasileiro que esteja lá,
A obrigação do embaixador é fazer o quê? Chegar diante das autoridades daquele país e intervir pelo fulano de tal que está com problema naquele país estranho. Então, da mesma forma, nós que somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, temos de estar prontos para defender o Evangelho aqui nessa terra. Para chegar para as pessoas e dizer assim, rapaz, é bonito, é atraente, é até desejável, mas não é bom, mas é pecado. Isso está transgredindo a vontade de Deus. Deus, ele não coabita com isso que você está tentando ou fazendo. Então precisamos abrir os olhos dessa humanidade, porque eles estão caminhando a passo de gigante para o inferno. Então a letra C diz assim, o homem de Deus não se aliena da realidade que o cerca. O homem de Deus não se aliena da realidade que o cerca. Lembram de João Batista? João Batista chegou para Herodes e disse, ó rei, essa mulher não é sua, não. Essa mulher é sua cunhada. Ela é mulher do seu irmão. Você está em pecado, você está em adultério. Ele não quis saber se ia perder a cabeça, ele não quis saber se ia preso, ele quis saber o seguinte, está errado. E nós hoje estamos fechando os olhos para algumas coisas, porque fulano tem posição social, porque fulano é uma autoridade, porque fulano tem dinheiro, mas a autoridade de fulano, o dinheiro de fulano, não vai te levar para o céu. Pelo contrário, com essas atitudes de bajular, de passar a mão na cabeça porque fulano é influente, essa atitude pode te levar para o inferno. A realidade tem de ser dita. A letra D. O homem de Deus se conhece nos atos mínimos. Eliseu ia sempre a Sunem e parava em certo lugar para comer. O texto básico que nós lemos. Observando uma mulher rica, viu nele um homem de Deus. Segundo Reis 4:9. Nossa intimidade com Deus se revela mesmo nos atos mais comezinhos do cotidiano. Quando ele quis dizer comezinhos, os mais simples. Ele parava ali para comer e aquela mulher observava. Ela quis dizer o seguinte, até em comer, esse camarada, ele tem alguma coisa com Deus. Esse homem é um santo homem de Deus. E será que nós estamos fazendo essa diferença? Será que quando as pessoas estão olhando para a gente, elas estão dizendo assim, rapaz, Davi é um homem de Deus. Ou eles estão dizendo, rapaz, Davi é um hipócrita. Davi ensina para que as pessoas andem corretamente e ele mesmo não anda. Será que isso está acontecendo na nossa vida? Então, com o ministério de Eliseu, aprendemos essas 4 lições. A primeira, Deus age apesar do caos. O homem não é produto do ambiente. O homem de Deus não se aliena da realidade que o cerca. E o homem de Deus se conhece nos atos mínimos. Ser crente em todo o tempo. Não é ser crente somente quando, antes de começar o maior São João do mundo em Campina Grande, que é 30 dias de forró. Ser crente não é só antes de começar o carnaval, porque quando começar o carnaval eu vou atrás de um trio, eu vou vestir uma roupa aí de carnaval aí, eu vou me prostituir, eu vou beber, aí depois do carnaval eu volto a ser crente de novo. A Bíblia diz que nós devemos ser crente em todo o tempo. Em todo o tempo. Os fracassos de Jorão e Jeú, está lá em 2 Reis 3:10. Jorão, segundo filho de Acabe, esse camarada também era filho de Acabe, sucedeu ao irmão Acasias, que morreu sem ter herdeiro. É o último rei da dinastia inaugurada por Onri, durante seu reinado. A capital de Israel foi cercada, e houve grande fome em Samaria. A gravidade da crise é revelada no episódio cruel em que 2 mulheres estão brigando. Elas haviam combinado que um dia comeriam o filho de uma, e no outro comeriam o filho da outra. Olha bem como é que estava isso aqui. A fome na terra. Mas a segunda teria ardilosamente escondido o seu filho. Eu já comi o filho daquela mulher, agora o meu não, eu vou esconder ele. Né?
Segundo Reis 6, de 28 a 30. Essa referência está nesse texto aqui. Outro retrato da crise é a narrativa dos 4 leprosos. Segundo Reis 7, 3 e 4. Cujas preciosas lições são uma inspiração permanente. Morrendo de fome e de lepra, os 4 decidiram entregar-se aos sírios, que mantinham Samaria cercada. Descobriram que já não havia inimigo nenhum cercando ninguém. Segundo Reis 7:5. O Senhor pusera os sírios em fuga, os 4 comeram e festejaram, e já iam esconder objetos de valor. Eles entraram na cidade, e ao entrar na cidade não tinha mais inimigo nenhum, pelo contrário, o que estava lá eram os objetos de valor deles. Deixaram tudo, comida, joia, dinheiro, deixaram tudo. Os 4 comeram e festejaram, e já iam esconder objetos de valor. Felizmente, a lepra que devorava seus corpos não chegou aos seus corações. Lembraram-se da miséria em que estavam vivendo os seus patrícios e foram a eles. Eles se lembraram, eles viram que estavam em fartura e se lembraram daquelas pessoas que estavam padecendo da mesma forma que eles. Não, isso aqui a gente vai dividir com os nossos irmãos. A realidade foi isso que ele fez, que eles fizeram. Jorão pelejou contra Azael, rei da Síria. Foi assassinado por Jeú. Ungido por um jovem profeta, segundo Reis 9:4, Jeú, filho de Jeosafá, matou Jorão, seu antecessor, e também a Acasias, rei de Judá, que estava em visita a Jorão, por mão de Jeú. Olha bem o que é que diz aqui. A justiça divina puniu Jezabel. Está lá em 2 Reis 9, 7, 30 e 34. E toda a casa de Acabe. Foram mortos os 70 filhos de Acabe. Era o fim da dinastia de Onre. Jeú convocou uma convenção nacional de líderes do culto de Baal. Era uma armadilha para destruí-los, certificando-se de que entre eles não havia nenhum seguidor do Deus vivo. O que é que aqui está dizendo? Esse cidadão aqui, Jeú, que foi quem assumiu o reino, ele convocou uma convenção nacional de líderes do culto a Baal. Ele convocou todas as pessoas que seguiam a Baal e se certificou que no meio dessas pessoas não tinha ninguém que servisse ao Deus vivo. Está lá em 2 Reis 10, 23. Destruiu-os a todos, queimou o santuário de Baal, que virou latrina, que virou lixo. Que humilhação para um centro de idolatria. Jeú governou por 28 anos. Quando ele começou a governar, ele disse: eu não quero esse tipo de pessoas aqui comigo. Eu não quero esse tipo de templo que serve para adoração para outros deuses. Eu não quero isso no meio da cidade. Eu não quero isso. Então, ele reinou por 28 anos. O penúltimo ponto que nós vamos ver é as falhas de Jeoacás e Jeoás. Jeoacás, filho de Jeú, reinou 17 anos, mas fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Atacado por Azael, pai, e Bene-Hadad, filho, reis da Síria, foi socorrido por um libertador que o Senhor levantou. Então aqui diz que o Senhor levantou um libertador que socorreu a esses homens que estavam, na verdade, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Jeoás, filho do antecessor, reinou 16 anos. Segundo Reis 13:10. E também foi um mau rei. Pelejou contra Amazias, rei de Judá. Então eu coloco uma observação aqui ao lado. Jeoacás suplicou ao Senhor por misericórdia. E o Senhor o ouviu. Esse camarada aqui estava pintando e bordando aí, fazendo o que era errado. Mas ele na hora suplicou a Deus e Deus ouviu ele, enviando um libertador. O povo habitou em suas tendas novamente, porém não deixaram os pecados da casa de Jeroboão. Mais uma vez Jeroboão aí, perpetuando aí a maldade. Continuaram em seus maus caminhos. Tem um texto que eu coloco aqui, segundo Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Com Deus, meu irmão, não existe meio termo. Deus é justo. Quando fala sobre a justiça divina puniu Jezabel e toda a casa de Acabe, mostra que Deus ele é justo. Deus ele não coabita com erro, com tramóia, com injustiça, com corrupção, não. Deus é justo. E ele vai aplicar a sua justiça. A morte do profeta. Estamos no último ponto. Estando Elias doente de enfermidade de que morreu, segundo Reis 3,14, para os que acham que o crente não fica doente. Tem muita gente aí dizendo que crente não adoece. E se adoecer é porque está em pecado. Aqui está uma palavra esclarecedora. O rei Jeoás foi visitá-lo, chorava, ajoelhado junto ao seu leito, era o tributo do trono à profecia. Mesmo depois de morto, Eliseu continuou sendo bênção, como no caso do morto que ressuscitou ao tocar os ossos do profeta falecido. Está lá em 2 Reis 13, de 20 a 21. Esse caso aqui é quando o morto, né, estava morto o rapaz, e ele caiu dentro da cova onde estavam os ossos do profeta. E ao tocar os ossos do profeta, ele reviveu. Então, muitas pessoas pensam que por falarem línguas estranhas, por serem pastores, ou por serem, enfim, o que eles imaginarem aí, por eles serem uma autoridade nas mãos de Deus, eles pensam que não morrem, que não adoecem. Mas a gente vê uma coisa, um homem como Eliseu que fez prodígios, morreu, adoeceu e morreu. Tá? Conclusão. O jovem Timaia morou em Tar Heel Tou, Nova York, nos Estados Unidos. Lá formou um grupo musical chamado Os Ideais, ou Os Ideais, eu acredito que sejam Os Ideais. A revista Veja contou que o grupo ensaiava bem perto onde fica a Shiloh Baptist Church, Igreja Batista de Shiloh, na rua Norte Washington. Timaia passava as tardes sentado na escada, deleitando-se com um canto gospel que vinha de dentro da igreja. Tanto os reis de Judá, do sul, como os reis de Israel, do norte, conviveram com as coisas de Deus. Viam os símbolos de sua presença e ouviram as mensagens dos seus profetas. No finalzinho, eu grifo. Estavam tão perto do reino, mas sem salvação. Profundamente lamentável. Todos esses reis que nós citamos aqui, todos eles, Acabe, Jeroboão, Roboão, Acasias, Onre, todos eles ouviram e viram manifestações do poder de Deus. Então esse símbolo aqui, essa ilustração que fala de Timaia, que Timaia constantemente ouvia os cultos, ouvia os hinos que vinham da Igreja Batista, mas somente em ver ou em ouvir não significa dizer que você é uma pessoa salva. Não significa dizer que você é uma pessoa que teme a Deus. Não significa dizer que você é uma pessoa que vai morar no céu. Timaia, acredito eu, que faleceu sem conhecer Jesus. Acredito. Não podemos julgar. Mas tão perto do reino e sem salvação. Todos esses reis viram as manifestações do poder de Deus e não se chegaram a Deus. E isso nos nossos dias acontece constantemente. Vemos coisas, vemos pessoas que estão gostando, achando bonito, se emocionando, mas não têm um compromisso com Deus. E essas pessoas sem compromisso com Deus, elas não vão morar no céu. Podem ser as melhores pessoas, podem ser as pessoas mais honestas, podem ser as pessoas mais íntegras que você pode conhecer. Mas se essas pessoas não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas não vão morar no céu. E isso é o que a palavra de Deus diz.
Então, meu prezado irmão, meu prezado amigo que acompanhou essa lição 7 comigo hoje, tá? Semana que vem, nós estaremos ministrando a lição de número 8, o reino de Israel do norte, Samaria, de Jeroboão 2 a Oséias. O texto base dessa lição eu vou passar para vocês, para que se vocês quiserem já ir estudando, já podem aí ir se preparando, tá? Segundo Reis 17, de 13 a 14. Segundo Reis 17, de 13 a 14, esse é o texto base da lição de número 8 da nossa EBD. Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele, que você possa estudar, baixar o slide, fazer perguntas se assim quiser, utilizar o slide na lição da escola dominical. Você que é professor da escola dominical, fique à vontade, isso é para a glória de Deus. Eu só peço a você o seguinte, que dá um like aí, que gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Como eu disse, tudo é para a glória de Deus, tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe.